Olá, você já ouviu falar de linguagem de programação? Você sabe como elas funcionam e quantas existem? Segundo pesquisas, existem cerca de 1.300 linguagens de programação conhecidas, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma linguagem poderosíssima que faz parte dos sites e aplicações que utilizamos todos os dias. Eu sou o Lucas, sou programador e técnico de informática aqui na Tech Digital, e esse é o seu curso de PHP. Muito bem, pessoal, para a gente iniciar aqui o nosso curso, a primeira coisa que nós vamos precisar, que eu vou pedir para vocês, é que vocês atendam a esses requisitos aqui, tá bom? Primeira coisa que é necessário é que vocês tenham o servidor do Champ instalado na máquina de vocês e configurado, tá bom? Isso é uma coisa muito simples de ser feita, tá bom? Eu vou estar deixando aqui no card e também na descrição um vídeo ensinando como baixar e configurar o servidor do Champ, tá? Champ, Zemp, algumas pessoas também chamam de Zemp, né? Mas isso é só pronúncias, não vai afetar em nada aqui no nosso uso não, tá bom? Então é necessário que vocês tenham aí o Champ instalado, beleza? Segunda coisa é que vocês tenham uma IDE instalado, tá bom? Um ambiente de desenvolvimento instalado na máquina de vocês. No meu caso, eu vou estar utilizando o VS Code, mas vocês também podem estar utilizando outras IDEs, como por exemplo o Sublime, tá? O Sublime Text, que é uma ótima IDE também. Só que para o meu caso aqui, eu vou estar utilizando o VS Code, beleza? Porque é o mais utilizado, tá? Largamente utilizado aí para qualquer linguagem de programação. Ele é disparado o mais utilizado, tá bom? Então VS Code, se quiser baixar aí, pode baixar. Vou também estar deixando um link aqui na descrição de como baixar e instalar o VS Code também, tá? Delícia de IDE, você não vai ter dor de cabeça nenhuma, beleza? Terceira coisa, vocês têm que entender o seguinte, que PHP ele não trabalha sozinho, ele não trabalha de maneira isolada. Ele precisa de algumas outras tecnologias para que ele trabalhe efetivamente, tá bom? Primeira tecnologia que é necessário aqui é o HTML. O HTML ele é a estrutura básica de qualquer site, beleza? Então vai ser necessário que vocês tenham aí um conhecimento prévio aí de HTML, tá bom? E CSS também, tá? O CSS nada mais é do que uma folha de estilo. É através do CSS que a gente vai estar dando vida e dando cor para os nossos sites, beleza? E terceira coisa, o MySQL, né? O MySQL é um banco de dados que nós vamos estar utilizando, tá? Para esse caso nosso aqui do nosso estudo, nós vamos estar utilizando a interface do PHP+admin. É uma interfacezinha bem tranquila de lidar, tá bom? Não tem nenhum mistério não, tá bom? Ah, mas você não ensinou HTML nem CSS, mas a gente vai aprender juntos aqui, beleza? Então pode ficar tranquilo aí, ok? Muito bem, pessoal. A primeira coisa que é necessário que a gente comece a entender para que a gente entre efetivamente no estudo de PHP é o conceito de variáveis, tá? O que seria uma variável dentro do PHP e de qualquer outra linguagem de programação? Entenda que você tem no seu computador a sua memória principal, tá bom? Dentro da sua memória, quando você estiver executando um determinado programa, seja ele em PHP, seja ele em Python ou qualquer outra linguagem de programação, quando você cria uma variável, você está criando como se fosse um pequeno espaço dentro da sua memória do seu computador. É um espaço bem pequenininho, tá bom? Então a analogia que nós podemos fazer é justamente esse armário. Okay? Esse armáriozinho azul aqui, ó. Pensa que ele todo é a sua memória do computador, tá? A memória do seu computador. E agora imagina que essas gavetinhas aqui, ó, que eu tô passando o mouse em cima, imagina que cada uma dessas gavetas aqui seja um espaço que você reservou na sua memória. Esses espaços aqui, ó, são as variáveis, tá bom? Então a variável nada mais é do que um pequeno espaço que você aloca na sua memória para você utilizar de alguma maneira, tá bom? E aí cada um desses espaços, eles vão carregar alguns tipos de dados, tá bom? E é isso que a gente vai ver agora, certo? Então, entendido até aqui? Variáveis são pequenos espaços na memória do seu computador que você reserva para utilizar dentro do seu programa, certo? O primeiro tipo de dado, é bem comum que a gente utiliza,
é o tipo de dado inteiro. O que vai ser uma variável do tipo inteiro? Vai ser uma variável que vai carregar um número. Pode ser 0, 1, -1, 2, 1 milhão, tá bom? Então, suponha que você tem lá uma variável que se chama idade. Idade, ela vai ser um número inteiro. Ninguém tem 12,5 anos, por exemplo. Uma pessoa vai ter 12 anos, 25 anos, 13 anos, 1, 2, 3 anos, tá bom? Então, variáveis do tipo inteiro carregam números inteiros. Float, o que é float? Float significa ponto flutuante. É um ponto flutuante, é um número decimal. Entenda que, por que a gente chama float? Porque se refere, float é flutuar. Quer dizer, ponto flutuante. Justamente, né? Porque a gente vai utilizar, dentro do PHP, a gente não utiliza uma vírgula para representar um número decimal. A gente vai representar através de um ponto. Então não vai ser 1,5, vai ser 1,5, tá bom? Aqui 7,99. Imagina que você tem lá uma variável que se chama preço. Preço de um quilo de arroz, por exemplo. E aí você vai ter lá que o preço, a variável preço, ela é 5,99. Então o preço daquele arroz ele é 5,99. Tranquilo? String, o que é um string? String é uma cadeia de caracteres, né? Uma frase, um nome, pode ser uma combinação de letras e números, tá bom? Então string pode ser que, por exemplo, um nome, né? Uma variável nome recebe o valor Lucas, por exemplo. Então eu estou dizendo que para dentro daquele espaço eu estou mandando o dado Lucas, que é o meu resultado que eu estou atribuindo para a minha variável nome, tá bom? Array, o que é um array? Array significa variedade, né? Quando você faz a tradução do inglês para o português, significa variedade, quer dizer, é um conjunto variado, tá bom? Então a definição é justamente essa, é um conjunto de variáveis, certo? Então, e como que a gente vai representar um array dentro do PHP? Através desse símbolo aqui, tá bom? Através dos colchetes, certo? Então, dentro do meu array, tudo isso aqui, pessoal, a gente vai ver na prática, certo? Podem ficar bem tranquilos, porque a gente vai ver isso aqui e vamos ver com exemplos, certo? Então, eu tenho aqui um array, né? Vocês podem chamar de array, vetor, matriz, tá bom? A gente sempre se refere ao mesmo tipo de objeto, tá bom? Então, um array vai ser aqui um conjunto de variáveis, tá? A gente diz que variáveis do tipo inteiro, float, são variáveis string também, né? São variáveis simples, enquanto que os arrays são variáveis compostas. E é bem intuitivo essa ideia, né? Justamente porque é simples, porque só carrega um valor. E aqui é composto, né? Um array ele é composto porque ele é composto por mais de um valor. Então eu posso ter lá um array, né? Um vetor, uma matriz de nomes, por exemplo. Aí eu posso ter o nome Maria, Roberta, Lucas, João, entendeu? Então por aí vai. São um conjunto de variáveis. E por último nós temos aqui o tipo de dados que é um objeto, tá? O que é um objeto? Nós já vimos aqui que para a gente criar variáveis a gente reserva espaços dentro da nossa memória, tá? O objeto ele é a mesma coisa. Imagina um objeto na vida real. Imagina, sei lá, você tem, por exemplo, uma casa. Uma casa é um objeto. Uma casa ela tem um tamanho, ela tem uma altura, ela tem a cor, ela tem, sei lá, quantidade de portas, ela tem características. Dentro da programação é a mesma ideia, tá bom? Só que dentro da programação isso vai ser criado lá na memória do computador, tá? Um objeto ele nada mais é do que um elemento computacional que possui características, tá bom? Então o objeto ele vai ter características que são particulares dele. Essas características, por sua vez, elas ficam armazenadas dentro da memória do computador, tá bom? Então quando a gente referencia, quando a gente chama o nosso objeto, a gente está fazendo referência àquele lugar da memória, tá? Que nós definimos anteriormente, tá bom? Nós vamos ver isso mais na prática, que vai ficar mais tranquilo de se entender, tá bom? Mas entenda que um objeto também é um tipo de dado, em que um objeto é um elemento que possui características, ok? E essas características, elas ficam reservadas na memória do nosso computador, certo? Muito bem, pessoal, antes de a gente
iniciar de vez o nosso estudo, a gente começar a mexer no código, é interessante que a gente entenda algumas características do PHP, tá bom? Assim como qualquer outra linguagem de programação, o PHP ele possui alguns atributos, né, algumas características que tornam a linguagem particular e especial, ok? A primeira coisa que nós podemos citar é que o PHP ele é uma linguagem de tipagem dinâmica. Tá? O que isso significa? Lembra que a gente comentou anteriormente que o PHP ele possui alguns tipos de dados? A gente vai ter lá string, float, inteiro, objeto. Então, quando a gente está fazendo o nosso código, a gente não precisa dizer necessariamente para o PHP qual é o tipo de dado de uma variável. Então, vamos supor que eu tenho uma variável chamada nome. Né? Eu tenho uma variável que se chama nome. O nome ele vai receber um string, né? Uma cadeia de caracteres, um conjunto de letras, né? Uma única letra também. Então, a gente não precisa falar para o PHP que aquela variável é do tipo string, porque ele mesmo já entende isso quando o programa é executado. Tá bom? É diferente, por exemplo, do Java. Se fosse no Java, na linguagem Java, a gente precisaria dizer para o programa, tá? Colocar lá, falar que aquela variável ela é do tipo string. A gente precisaria colocar bem assim, string, nome, recebe Lucas, por exemplo, tá bom? Aqui no PHP não, a gente só coloca a variável nome e o valor que ela vai receber. Então, variável e valor, tá bom? A gente não precisa falar qual é o tipo de dado. Seja isso para string, seja para número, seja para objeto, seja para qualquer coisa que for, tá bom? Porque é uma linguagem de tipagem dinâmica, tá? O tipo do dado ele já é definido pelo próprio programa quando ele é executado, ok? Então a gente não precisa ter essa preocupação de dizer qual é o tipo de dado dentro do programa. Segunda coisa é que ela apresenta orientação a objetos, né? Então ele vai possuir esse segundo paradigma de programação, né? Paradigma nada mais é do que a forma, né, de programação. As principais que são conhecidas é a linguagem procedural, ou melhor, é o paradigma procedural e o paradigma de orientação a objetos, tá? São duas formas de se programar que nós temos aí na área do desenvolvimento, ok? Orientação a objetos é a gente trabalhar em cima de objetos, né? Tipos de dados que são objetos, ok? É uma linguagem server-side. O que isso significa? Que como o PHP ele vai rodar dentro dos navegadores, né? Ele vai fazer parte ali dos websites, ele vai ter uma característica particular de trabalhar ao lado do servidor e não ao lado do usuário. Nós temos duas características, né? A primeira característica é de ser ao lado do servidor e ao lado do cliente, né? A gente chama de server-side e client-side. Client-side são aquelas que trabalham diretamente ao lado do usuário, né? Então a gente vai ter, por exemplo, HTML, o CSS e por aí vai, tá bom? Frameworks também. Enquanto server-side trabalha ao lado do servidor, né? Trabalha ali em comunicação direta com o servidor. É através do PHP que a gente faz requisições, envio de formulários, tá bom? Então ele trabalha diretamente com o servidor, enquanto que o cliente ele trabalha diretamente com o HTML, com o CSS, né? Porque é através do CSS que a gente visualiza a folha de estilos da página, é através do HTML que a gente preenche os dados, tá bom? Então a gente tem contato direto com essas linguagens, enquanto que com o PHP ele trabalha ao lado do servidor, é ele quem busca e entrega informações para o usuário, ok? Possui suporte aos servidores web, justamente porque é uma linguagem, né, o PHP é uma linguagem que trabalha ao lado dos servidores, beleza? Então ele vai fazer parte aí do ambiente dos servidores, ele trabalha enviando, buscando requisições que nós fazemos para um servidor, né? Porque quando a gente vai enviar um formulário, por exemplo, a gente preenche os nossos dados e envia. Quem é o responsável por pegar esses dados e entregar ao servidor e devolver uma resposta para a gente é o PHP, certo? Então por isso que ele possui suporte aos servidores web e ele tem essa característica de ser ao lado do servidor, né? De trabalhar ao lado do servidor, ok? Bem, pessoal, chegamos aqui ao final dessa primeira aula, espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado dessa aula introdutória, né? Nós veremos ainda muita coisa aqui durante esse curso, tá bom? Na nossa próxima aula nós veremos o nosso primeiro programa em PHP, vamos construir juntos, tá bom? Veremos como que é a sintaxe, né? A organização
da linguagem PHP, é bem tranquilo, tá bom? Vamos ver também a integração do PHP com HTML, vamos ver como que essas duas tecnologias trabalham juntas, ok? E vamos dar início à parte de estilização, tá bom? Vamos utilizar a tecnologia do CSS, ok? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e muito obrigado por assistir até aqui.